Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Dê seu like, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. A holding como instrumento de controle temporal tributário. Mecanismos de deferimento após 2026. A implementação da tributação mínima individual introduz uma transformação estrutural nas estratégias patrimoniais e fiscais dos empresários brasileiros. Neste novo cenário, a holding emerge não como um instrumento simples de gestão patrimonial, mas como um mecanismo sofisticado de controle temporal da incidência tributária, permitindo aos proprietários de empresas administrarem com precisão o momento e a intensidade da tributação sobre seus rendimentos. A holding como filtro tributário. Fundamentos conceituais. A lógica fundamental da holding neste novo contexto repousa em um princípio técnico simples, porém profundamente impactante. O lucro permanece isento enquanto circula no ambiente societário. A tributação incide somente quando o montante é efetivamente transferido ao patrimônio pessoal do sócio, identificado pelo número de registro individual no Cadastro Federal de Pessoas Físicas. O princípio da interposição de estruturas. Anteriormente à entrada em vigor da nova legislação, a interposição de estruturas societárias tinha primordialmente propósitos de gestão patrimonial e sucessória. A partir de 2026, essa mesma interposição adquire uma dimensão tributária crítica, transformando-se em um instrumento de planejamento fiscal estruturado. A holding funciona como uma câmara de compensação entre o lucro empresarial gerado nas operações correntes e o patrimônio pessoal do sócio. Esta intermediação permite que o proprietário retenha para si a faculdade de decisão sobre quando e em que volume os recursos financeiros serão transferidos à sua esfera pessoal, sujeitando-se à tributação mínima individual. O fluxo de circulação de valores. Na estrutura tradicional anterior a 2026, o fluxo era essencialmente linear e direto. As empresas operacionais distribuíam lucros aos seus sócios pessoas físicas, que os recebiam integralmente isentos. A partir da nova sistemática, essa linearidade deve ser substituída por uma estrutura em camadas. Primeira camada: as empresas operacionais geram lucros de suas atividades comerciais ou prestação de serviços. Segunda camada: essas empresas operacionais distribuem seus lucros à holding, pessoa jurídica interposição, operação que permanece integralmente isenta, pois trata-se de transferência de recursos entre pessoas jurídicas, sem qualquer incidência do novo imposto mínimo. Terceira camada: a holding concentra, consolida e administra esses fluxos financeiros, funcionando como centro gestor de recursos e participações. Quarta camada: o sócio pessoa física decide com discricionariedade em que momento temporal e em que proporção extrair recursos da holding para seu patrimônio pessoal, momento este em que a tributação mínima incidirá sobre o montante transferido. Funcionamento prático da holding como filtro. Para compreender com precisão como a holding opera como filtro tributário, é necessário examinar um caso concreto com múltiplas empresas operacionais. Estrutura anterior, sem holding. Suponha um empresário que seja proprietário de 3 empresas operacionais distintas. Empresa A, comércio, lucro anual de R$300 mil. Empresa B, prestação de serviços, lucro anual de R$400 mil. Empresa C, consultoria, lucro anual de R$200 mil. Sob o regime anterior, este empresário recebia mensalmente os lucros de suas 3 empresas, totalizando R$900 mil anuais, integralmente isentos de tributação. Essa estrutura, embora simples, não permitia qualquer controle sobre a incidência do novo imposto mínimo. Estrutura com holding, a partir de 2026. Ao interpor uma holding entre as 3 empresas operacionais e seu patrimônio pessoal, a sistemática muda fundamentalmente. Primeiro momento: as 3 empresas operacionais distribuem seus lucros consolidados, R$900 mil para a holding, operação que permanece completamente isenta, pois ocorre entre pessoas jurídicas. Segundo momento: a holding centraliza, neste exemplo, R$900 mil anuais, funcionando como gestora centralizada desse capital. Terceiro momento: o empresário, como proprietário e controlador da holding, decide discricionariamente quanto extrair anualmente para seu patrimônio pessoal, em que meses fazer essas extrações, se pretende investir valores na holding para financiar novos projetos ou participações, se deseja manter recursos capitalizados dentro da estrutura para fins sucessórios. Exemplos de cenários de decisão. Considerando sempre o mesmo empresário com R$900 mil de lucros anuais, vejamos diferentes estratégias. Cenário 1. O empresário necessita de apenas R$500 mil para suas despesas pessoais. Extrai esse montante da holding e deixa R$400 mil capitalizados internamente. Apenas os R$500 mil sofrem incidência da tributação mínima. Os R$400 mil restantes permanecem integralmente isentos enquanto circularem dentro da estrutura societária. Cenário 2. O empresário planeja a sucessão patrimonial.
não extrai qualquer montante da holding durante 5 anos, permitindo que R$ 900 mil anuais se acumulem, totalizando R$ 4.500.000 capitalizados. Durante este período, esses recursos permanecem absolutamente livres de tributação, acumulando-se dentro da pessoa jurídica. Quando da sua morte, a holding é transferida aos seus herdeiros conforme sua vontade testamentária ou determinação legal sucessória. Cenário 3. O empresário utiliza a holding para realizar investimentos adicionais. Dos R$ 900 mil recebidos anualmente, extrai R$ 300 mil para seu consumo pessoal, sujeitos ao imposto mínimo, e investe R$ 600 mil em novas participações empresariais através da holding, estratégia que mantém esses R$ 600 mil fora da esfera de tributação pessoal. Vantagens estruturais da holding para fins de tributação mínima. A utilização de holding como filtro tributário não se restringe ao simples adiamento temporal da tributação. A estrutura oferece benefícios complementares que justificam sua implementação, centralização patrimonial e gestão consolidada. A holding permite concentrar em uma única estrutura societária a totalidade das participações, valores mobiliários e imóveis destinados a investimento, participações em empreendimentos diversos e demais ativos não operacionais. Esta centralização produz benefícios operacionais significativos, simplicidade gestora, ao invés de administrar 3, 4 ou 10 empresas distintas. O empresário administra uma única holding que controla as demais. Esta consolidação reduz complexidade administrativa, contábil e fiscal. Eficiência decisória. A holding funciona como centro de tomada de decisão única. Investimentos, desinvestimentos, realocações patrimoniais e decisões estratégicas são tomadas em nível centralizado, permitindo coerência maior nas decisões empresariais. Transparência contábil. A holding consolida em suas demonstrações financeiras a visão integrada de todos os resultados das empresas que controla, permitindo análise estratégica mais assertiva, blindagem jurídica e separação patrimonial. Estruturalmente, a holding funciona como instrumento de segregação patrimonial que oferece proteção jurídica significativa. Cada empresa operacional permanece como entidade jurídica distinta com patrimônio separado. Credores de uma empresa operacional não podem alcançar ativos de outra empresa operacional ou da holding, pois há clara separação legal e contábil. Esta separação patrimonial é particularmente relevante em atividades que envolvem riscos operacionais elevados. Uma empresa que enfrente contingências legais, processos trabalhistas ou ambientais não compromete o patrimônio geral do empresário quando este está segregado em uma holding. Facilitação de processos sucessórios. Do ponto de vista de planejamento sucessório, a holding simplifica dramaticamente a transferência patrimonial. Ao invés de promover a partilha de múltiplas empresas distintas com diferentes estruturas, cotas e complexidades, o inventariante ou testamenteiro trabalha com uma única estrutura holding que controla as demais empresas. Além disso, é possível estruturar no contrato social ou estatuto da holding cláusulas que disciplinam o ingresso de herdeiros, o regime de governança após a morte do controlador e as obrigações de gerenciamento. Essa regulamentação prévia reduz litígios entre herdeiros e facilita a continuidade operacional das empresas mantidas sob o controle da holding. Governança e disciplina administrativa. A holding permite estabelecer, mediante acordo de sócios ou contrato social específico, regras explícitas de governança. É possível definir, por exemplo, que certos tipos de decisões exigem aprovação de conselho de administração ou assembleia de sócios, criando estrutura de verificação e equilíbrio que protege o patrimônio e disciplina a administração. Cuidados técnicos essenciais, evitando simulação artificial. A despeito dos benefícios substantivos da holding como instrumento tributário, é imperativo compreender que a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mantêm histórico sistemático de desconsideração de estruturas criadas sem substância econômica real ou propósito negocial legítimo. O risco da descaracterização por abuso de forma. O artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional prevê expressamente que a administração tributária pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade específica de dissimular a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária. Trata-se do denominado abuso de forma ou simulação artificial. Quando uma holding é criada unicamente para evasão tributária, sem que exerça qualquer função econômica real, sem gestão efetiva de ativos, sem participação em decisões estratégicas e sem operações concretas, existe risco material de que a Receita Federal desconsidere a interposição e proceda ao lançamento tributário diretamente contra o sócio pessoa física, como se a holding não existisse. Requisitos para a substância econômica. Para afastar qualquer questionamento quanto à substância econômica da holding, é recomendável que esta possua função real de gestão. A holding deve efetivamente exercer funções de gestão de participações, controle de investimentos,
tomada de decisões estratégicas e aprovação de distribuições de lucros das empresas que controla. Esta gestão deve ser documentada em atas de reuniões, resoluções de administradores e correspondência interna. Participação efetiva em negócios. A holding não deve ser mera casca vazia. Deve possuir participação acionária ou cotista em empresas operacionais reais, deve receber lucros reais dessas empresas e deve tomar decisões reais sobre a alocação desses recursos. Centralização de caixa documentada. Se a holding funciona como concentradora de recursos, caixa centralizado, deve haver transferências reais de valores entre as empresas operacionais e a holding, com comprovação bancária, documentação contábil apropriada e justificativa econômica para tal arranjo. Planejamento sucessório estruturado. A holding deve servir, além do filtro tributário, a propósitos sucessórios legítimos. Deve haver regulamentação clara de como ocorrerá a transferência patrimonial, como os herdeiros assumirão o controle, quais os seus direitos e obrigações. Documentação indispensável. A proteção contra questionamentos pela Receita Federal passa por documentação cuidadosa e coerente. Contrato social ou estatuto deve conter cláusulas que explicitem as funções da holding, a forma de gerenciamento de participações, as competências dos administradores e as regras de distribuição de dividendos. Demonstrações financeiras devem refletir com precisão o fluxo de valores entre empresas operacionais e holding, bem como as decisões sobre reinvestimento ou distribuição. Atas de reuniões. Toda decisão importante da holding deve ser documentada em ata de reunião de sócios ou Assembleia Geral Extraordinária, com registro de fundamentação econômica. Correspondência com auditores e contadores, deve haver comunicação clara com os profissionais contábeis sobre a função e o propósito da estrutura. Cronograma de implementação. 2025 como período de transição crítica. O ano de 2025 representa um período de transição determinante para a implementação de estratégias de holding. Qualquer criação de holding que ocorra após a vigência plena da nova legislação, a partir de 1º de janeiro de 2026, será já analisada pela Receita Federal sob a ótica das novas regras de tributação mínima. Ações a realizar em 2025. Primeira ação: distribuição ou capitalização de lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025. Qualquer montante que permaneça como lucro acumulado até essa data poderá ser distribuído integralmente isento ou convertido em aumento de capital social antes da virada do ano. Segunda ação: criação e estruturação formal de holdings para empresas que receberão lucros após 2026. A holding deve ser constituída, regularizada perante a junta comercial e estar completamente operacional antes de 1º de janeiro de 2026. Terceira ação: redação de contratos sociais ou estatutos que reflitam a real estrutura econômica e as funções que a holding exercerá. Esta documentação deve ser clara, precisa e coerente com a realidade operacional. Quarta ação: aprovação de atas de transferência de participações de empresas operacionais para a holding. Se uma holding recém-criada receberá participações de empresas operacionais existentes, essa transferência deve ser documentada através de atas de reunião de sócios das empresas operacionais e da holding, formalizando a transação. Lucros anteriores a 2026. Para lucros gerados e acumulados até 31 de dezembro de 2025, a legislação prevê regime transitório especial. Esses lucros podem ser distribuídos em parcelas até 2028, desde que a deliberação de distribuição tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2025, permanecendo integralmente isentos de tributação mínima individual, ainda que o pagamento ocorra nos anos subsequentes. Esta disposição transitória oferece segurança jurídica importante. Permite aos empresários diferir o pagamento de lucros acumulados sem sujeição imediata à tributação mínima, desde que formalizem a deliberação de distribuição antes do encerramento de 2025. Estratégias complementares de planejamento. Aumento de capital com reversão de lucros. A alternativa à distribuição direta é o aumento do capital social da empresa mediante reversão de lucros acumulados. Esta estratégia mantém os recursos dentro da pessoa jurídica, preserva a isenção e fortalece a estrutura patrimonial da empresa. Para empresário que não necessita extrair lucros imediatamente, essa estratégia oferece vantagens. Capitaliza a empresa fortalecendo-a financeiramente, evita a tributação mínima, pois não há transferência de recursos à pessoa física e prepara a empresa para futuras aquisições ou expansões. Dividendos intermediários conforme legislação de sociedades anônimas. A Lei de Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404, de 1976, em seu artigo 204 autoriza o pagamento de dividendos intermediários calculados sobre balanços semestrais, trimestrais ou até mensais.
Esta disposição oferece janela temporal significativa. Uma empresa pode aprovar, ainda em 2025, a distribuição de dividendos parciais com base em balancetes intermediários, realizando a distribuição dentro do próprio exercício de 2025, garantindo a isenção antes da virada legislativa. Conclusão: o papel transformador da holding. A partir de 1º de janeiro de 2026, não existirá espaço viável para a distribuição recorrente de lucros a pessoas físicas sócias sem impacto tributário significativo. A retenção de 10% e a tributação mínima complementar transformam a simplicidade anterior em complexidade nova. A holding, quando legitimamente estruturada com substância econômica real, função de gestão concreta e propósito negocial genuíno, emerge como instrumento fundamental para a navegação segura dessa nova paisagem tributária. O profissional, seja advogado, contador ou consultor, que compreender profundamente o papel da holding como arquiteto de estruturas fiscais e sucessórias posiciona-se não meramente como prestador de serviço técnico, mas como sócio estratégico capaz de transformar complexidade legislativa em oportunidade patrimonial para seus clientes. A janela temporal de 2025 é crítica. O planejamento deve ser implementado agora, com documentação cuidadosa, formalização apropriada e fundamentação econômica legítima, assegurando que a estrutura resistirá ao escrutínio técnico da administração tributária e produzirá os efeitos planejados pelo proprietário das empresas. Para mais informações e calcular o custo aproximado de um inventário para sua família, acesse wpp.adv.br. Até mais!